A pergunta é muito boa. E eu gosto muito dessa ideia, porque a ideia é muito simples. Então, assim, a receita ela não é muito difícil. Do porquê que isso aconteceu, e aí eu vou pegar um pouco falas, talvez do Joel J, do Cariani, de algumas pessoas que têm estado comigo e que talvez me dão uma leitura do que aconteceu, leitura essa que talvez eu não tenha. A fórmula ela é muito simples. Primeiro, realmente, tem muito estudo. Eu demorei 30 anos para acontecer do nada. Eu acho isso engraçadíssimo. Demorei 30 anos para acontecer do nada. Então, assim, eu não acredito em sucesso da noite para o dia. Isso é uma mentira que as pessoas vendem. Sim. Sucesso tem que ter consistência. Processo, né? Então, assim, eu estudei muito, tudo que eu falo é muito embasado, eu sou muito séria com tudo que eu faço. Então, a primeira, se eu pudesse dar um passo a passo e uma receita, a primeira coisa é isso. Se você for vender qualquer coisa ou fazer qualquer coisa, seja muito sério com o produto que você faça, muito comprometido e muito competente. Se preocupe com o pitch de venda e com ser bom de venda. Eu me preocupei muito, 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 muito com o produto. Então, eu falo assim, a primeira coisa que você precisa fazer, quando você criar um produto, seja ele um pão de queijo ou um curso, se pergunte, eu venderia para minha mãe ou para minha filha? Se essa resposta for sim, se você ficar em paz com isso, vende. Se não, não faça. Então, assim, nada que eu faço eu não venderia para minha mãe ou para minha filha. O conhecimento, ele precisa transformar as pessoas na prática. Se você estuda para falar difícil e dificultar a vida das pessoas, você é um idiota. A gente estuda para facilitar a vida das pessoas. Terceiro passo, então, primeiro, simplicidade. Aliás, o primeiro, ser muito sério com o seu produto. O segundo, simplicidade. O terceiro, eu acho que eu não tenho muito medo de me envolver. Então, assim, eu falo muito a partir da minha própria vida. Estava num evento lá no Paraguai, agora, semana passada, com o Cariani, sobre saúde emocional e obesidade. E aí eu contava das minhas questões. E aí depois eu encontrei ele no café da manhã, ele falou assim, cara, você arrebentou, você quebrou a banca no evento, sua fala foi a melhor. Ele falou, você sabe por que é tão boa? Eu falei, não sei, me explica porque eu também não sei. Ele falou, então eu vou te ensinar por que é tão boa. Ele falou, porque você tem um conteúdo e você é extremamente técnica, mas você traz o conteúdo para você a partir da sua própria vivência e isso gera muita conexão. André, e você falou em não ter medo de se envolver. Você acha que quando as pessoas estão travadas, as pessoas que já estudaram, estão estudando, estão se formando, né, para ter um bom produto, um bom serviço, por que essas pessoas estão travadas? É medo de fracassar e elas não dão o primeiro passo ou elas têm medo até do que pode vir caso dê certo? Eu acho que são algumas coisas. Duas você falou foi perfeito, vou falar sobre as duas, mas tem mais uma. Primeiro é medo de fracassar mesmo, pode dar errado, um monte de coisa pode acontecer. Outro bloqueio se der certo, o que eu perco com isso? Porque a vida ela não é perfeita, tudo tem ônus e bônus. As pessoas, é maravilhoso o que você está vivendo. Depende do ponto de vista. Hoje nós temos uma visualização dia de 32 milhões de views, no mês 320 milhões de views. Olha o peso disso, né? Você imagina que eu não tenho mais vida pessoal. Total. Onde você vai, eu não saio para almoçar, eu saio para tirar foto. Eu não saio para ir no médico, eu saio para tirar foto. Então, assim, primeira coisa, eu acho que as pessoas têm muito medo do que o sucesso pode trazer. Muitas pessoas vão se afastar, você vai precisar cortar muita coisa. Então, assim, sua vida vai mudar 180. Então, esse é um grande medo. Mas você sabe qual que é o grande problema que eu acho dos empreendedores? E esse daí é um que, para mim, pega, assim. Eu daria um curso sobre isso, se eu tivesse tempo. As pessoas são muito perfeccionistas. O ótimo é inimigo do bom. Faça com o que você tem hoje. Amanhã você faz com o que você tiver amanhã. As pessoas querem lançar o curso quando ele estiver perfeito, quer fazer a palestra quando ela estiver perfeita. Não, faz com o que você tem hoje. Como que nós começamos? Meu consultório é simples, você liga a sua máquina do jeito que você tem, eu vou com a cara que eu tô aqui, porque eu não tenho dinheiro para pagar maquiador nem cabeleireiro. E assim nós começamos o nosso primeiro curso. Graças a Deus, e arrebentamos. Então, assim, comece com o que você tem. Hoje, graças a Deus, nós temos um estúdio com câmeras de Netflix e trenheira, coiseira. Graças a Deus, os maquiadores do Brasil, tudo quer me maquiar, os cabelos, eu não tenho paciência para metade, eu mesmo que faço meus negócios. Mas, assim, hoje o patamar mudou. Hoje, graças a Deus, nós temos muitas possibilidades. Mas se eu tivesse parado naquele dia, eu não tinha gravado. Gente perfeccionista me irrita. Olha. Perfeccionismo, na verdade, é medo disfarçado. Caramba. O perfeccionista, ele é um medroso disfarçado. Ele tem medo do que pode acontecer. O perfeccionista é um procrastinador disfarçado. Cara, faz com o que você tem.
grava com uma caixinha com a luz dentro. Se você não tem essas luzes, esse estúdio, essa câmera, você tem celular, que eu gravo no meu celular. Sabia. O que eu gravo no cabeleireiro com a raiz branca, a Sem cabeça cheia luz. de tinta. Tapa de luva pros O perfeccionistas. povo quer ver gente. Eu gravo de pijama. Você sabe por que a Ana Beatriz me chamou? Ela falou, eu vi um vídeo seu de pijama. Doutora Ana Beatriz Barbosa. Ela falou, eu adorei o pijaminha de ursinho. Ela falou, você gravou um vídeo, você teve a pachorra de gravar um vídeo falando de narcisismo de pijama. Eu gravo de pijama, eu gravo do jeito que eu quiser gravar, eu gravo de cabelo descabelado, eu gravo de raiz branca, eu gravo de unha sem fazer, eu gravo gente falando com gente. Ô André, e como é que a gente encontra esse equilíbrio entre a busca pela excelência, de fazer o seu melhor, e fazer a coisa de qualquer jeito também, só porque eu tenho que colocar na rua, eu tenho que fazer? Como é que a gente encontra esse equilíbrio entre não ser perfeccionista, mas ao mesmo tempo... Boa. Eu nunca fui perfeccionista, mas também nunca fui porca. Aí sim. Essa eu aprendi com a minha mãe. Minha mãe é semi-analfabeta. Minha mãe só sabe escrever o nome. Lá em casa, minha mãe assina o nome. Lá em casa, a gente comia o que tinha na horta. Então, na época de beterraba, era beterraba. Na época de chuchu, na época de giló. Mas, assim, se você pegar o giló da minha mãe, ele vai ser picado simetricamente. Minha mãe é caprichosíssima. Então, a gente tinha arroz, feijão e giló. Mas o giló era picadinho certinho. Então, ela falava assim, faz com o que vocês têm, mas faz o melhor. Então, era sem maquiagem, era com a câmera mais ou menos, mas era o melhor conteúdo. Perfeito. Era 2 horas de conteúdo fantástico, era muita citação, era material complementar, era link para a pessoa estudar e aprofundar. Então, assim, sempre foi com muita excelência. Perfeito. Então, por exemplo, palestra, eu brinco para os meus contratantes é o melhor dos mundos. Eles pagam 1 hora, eu entrego uma palestra de 2h30, sempre. Eu sempre entrego muito. Então, há uma diferença entre perfeccionismo e ser porco. Não entrega as coisas porcas para as pessoas. Você não precisa ter o melhor celular, o melhor estúdio, mas você tenha o melhor conteúdo. O melhor. André, falando ainda de simplicidade, tem um negócio que, assim, você é uma especialista muito rara, né? Que tem uma capacidade de comunicação muito especial. Só que você não se preocupa muito, assim, a estratégia exata que vai ser usada para poder lançar. Você tem a sua equipe pra poder fazer isso. Isso é um negócio seu mesmo, de virar e falar assim, gente, vamos simplificar esse negócio, vamos fazer mais simples e sair do outro lado? Ou, na verdade, você vai testando mesmo até ver aonde vai? Não, é eu mesmo que sou assim. É, né? Eu sou muito objetiva. E assim, primeiro que eu sou intrometida. Outro dia uma revista me perguntou, as pessoas, você já terceirizou seus conteúdos, sei o quê? Não. É meu. Tudo passa pela minha mão. E eu intrometo, tem o lançador e o expert. Não, lá não tem isso, não. Lá não tem lançador e expert, não. Lá tem 3 pessoas, eu, o Mike e o Alex. E vocês vão discutir tudo. Ixi! E esse passa aperto comigo. Imagina se eu vou entregar meu negócio na mão dos outros, tá por fora. Só tem meu nome. Lançador e o escambau. Não tem nada de lançador, não. Então, se tem coisas lá que não estão me deixando feliz, eu já falo. Os meninos tinham lá as fórmulas desses cursos aí que eles fazem. Que eles estudaram muito, né? Eles fizeram... Não, tem a fórmula, tem que fazer isso. Não, vamos simplificar isso aqui. Isso aqui tá muito assim. Vocês estão... Muito passo. E eu gosto disso e eu preservo isso, sabe por quê? Porque eu acho que eu enxergo do lado de cá. E eu acho que essa é a grande diferença. O negócio muito... Avatar. O negócio muito decoradinho. Eu fiz o curso tal que diz que o passo é assim, que eu tenho que fazer isso, que tem que fazer aquilo. Isso aí fica muito automatizado, assim. Eu gosto do que o público acha, do que o público sente. Então, essa visão eu penso como uma pessoa. Tipo assim, o cara tá lá lançando. Se o cara ficar falando um monte de dia na cabeça da pessoa, eu já estaria cansada. Não, então vamos para um negócio mais objetivo. E aí eu vou palpitando lá e a gente vai fazendo, vai dando certo, graças a Deus. É muito assim. Muito intuitivo, mas na verdade não é intuitivo. É porque você sabe como o ser humano funciona, o brasileiro funciona, né? O André, você acha que tem muita gente que não fracassa porque nem começa? Ou, assim, a pessoa...
Porque a gente te fez a pergunta de tipo assim, a pessoa às vezes evita começar porque tem medo de fracassar ou medo do sucesso e tal. A gente começou nessa linha. Você acha que tem gente que morre sem ter sucesso porque nunca tentou começar? A grande maioria, né? Eu acho eu acho não, né? Eu tenho certeza. Quando a gente entra em alguma coisa, você tem que ter a coragem de se arriscar. E a coragem, inclusive, de quebrar a cara, né? Você já percebeu que toda vez que tenta mudar, alguém faz você se sentir culpada por isso? É a amiga, a família, o marido, o ambiente. Gente que diz te amar, mas te puxa de volta para o mesmo lugar de merda de sempre. E isso tem nome: mentalidade de caranguejo. Um sobe, os outros puxam para baixo. E talvez o motivo da sua vida não andar não seja a falta de esforço, seja o balde onde você vive. Não seja um caranguejo é o que vai fazer você enxergar isso. Clica agora no link na descrição ou no comentário fixado antes que esse ambiente destrua o resto da sua vida.